né? E quem vos fala, Marli Sokolowski, presidente da URI Leste, a qual essa casa está vinculada. Após os nossos avisos e a nossa prece, a nossa amiga Ana fará formalmente a apresentação da nossa expositora da noite, a Sueli. Então, nós gostaríamos de falar rapidamente aqui para vocês. Vocês já viram a chamada da conferência, que começa agora dia 13, sexta-feira à noite. Nós gostaríamos de falar de alguns conferencistas e seus temas. No dia 13, que inicia às 20 horas com o setor de artes da Federação, e às 20h30 a conferência é com Divaldo Pereira Franco, O Céu e o Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo, é o tema da sua conferência. No sábado, nós teremos a atividade iniciando às 8h30, né? Período da manhã, iniciará então o nosso conferencista Haroldo Dutra Dias. O seu tema é Código Penal da Vida Futura. Às 10h30 nós temos então o conferencista Alberto Almeida, com o seminário Céu e Inferno, Aqui e Além. Nós teremos o período do almoço, retornará 13h30 até às 15h30 novamente, Haroldo Dutra Dia, Bem-aventurados aflitos. Às 17h às 18 horas nós teremos Sandra Borba, Penas eternas ou penas duráveis? Eis a questão, uma pergunta, né? E aí nós temos também, sempre com intervalo para o lanche, para o almoço, informamos que o local possui lá uma praça de alimentação, aqueles que já foram conhecem. Quem faz a alimentação do dia são os voluntários da Federação Espírita do Paraná, os preços são bem acessíveis, né? E à noite nós então retomaremos às 20 horas até às 20h30 é o setor de artes, e das 20h30 a Alberto Almeida, a conferência Doença, Caminho para o Céu ou Via para o Inferno. Então são temas imperdíveis, uma oportunidade maravilhosa de estarmos lá. Nós anunciamos que a conferência é totalmente gratuita, que o estacionamento é terceirizado. Então, há um custo do estacionamento que não se refere ao custo cobrado pela Federação Espírita do Paraná, por ser um recurso, um estacionamento terceirizado. Nós também temos às 8h30 da manhã, aí no domingo, abrindo o seminário Alberto Almeida, Entre o Céu e o Inferno, a Família. Às 10h30, Divaldo Pereira Franco, seminário Ciência e Espiritismo. E depois das 12 horas até as 13 horas, um painel de encerramento com todos os conferencistas. Nós lembramos que é um evento ímpar, que vale a pena estar lá, sempre é um motivo de crescimento, de confraternização e de aprendizado, com certeza absoluta. Ok? Então, daremos prosseguimentos, convidamos a todos à nossa prece e após a apresentação da nossa querida amiga Sueli. Vamos orar. Nesses momentos de grande felicidade para nossos corações, porque nos apresentamos, Senhor, sob as tuas vistas. Temos em nosso coração o sol da esperança do Evangelho do Senhor, que nos alimenta a alma, nos ajuda a caminhada, nos ajuda aos acertos que nos cabe realizar. Queremos agradecer, ó Senhor, a imensa bondade para conosco, o teu amor e a tua misericórdia que sempre nos envolve, as oportunidades que sempre temos, mesmo diante das nossas mais profundas imperfeições. Concede-nos a alegria dos amigos, da família, da convivência.
Concede-nos a alegria do entendimento deste Consolador que adotamos em nossas vidas. Tanto temos a te agradecer, ó Senhor, pela presença e os corações aqui unidos, para vir o cantar do teu amor, através da mensagem que a nossa irmã vem trazendo, do Evangelho, iluminando as nossas vidas, pois é o nosso roteiro. Te agradecemos, Senhor, por podermos estar aqui. E te rogamos o benefício para aqueles outros que, porventura, ainda não te conhecem tão detidamente. Que o nosso pensamento de amor, que o cantar do seu Evangelho possa iluminar em ressonância aos mais necessitados. Abençoa, Senhor, a todos nós. Abençoa nossa irmã Sueli, que tanto se esforça para nos conduzir, vem de longe, cantando a boa nova aos nossos corações. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, ó Pai, por todos esses benefícios. Que alegria, Senhor. Rogamos a tua presença em nossos corações, para que ali se detenha e fique conosco para sempre. Que assim seja. Passamos então a palavra à nossa irmã Ana, que fará a apresentação e passará a palavra à nossa irmã. Boa noite, queridos amigos. É uma alegria muito grande estarmos aqui reunidos para ouvir um pouco mais da nossa querida amiga Sueli Caldas Schubert. Sueli Caldas Schubert nasceu em Carangola, Minas Gerais, e reside em Juiz de Fora, no mesmo estado. Seus pais e avós já eram espíritas. A mediunidade surgiu muito cedo em sua vida, a ela se dedicando há mais de 50 anos, especialmente no âmbito da mediunidade e da divulgação do espiritismo. Autora de 15 livros, é também expositora, tendo realizado palestras e participado de seminários no Brasil e no exterior. Entre suas obras destacamos Dimensões Espirituais do Centro Espírita, Entrevistando Allan Kardec, O Semeador de Estrelas, Obsessão, Desobsessão, Profilaxia e Terapêutica, Os Poderes da Mente, Transtornos Mentais, uma leitura espírita, Mentes Interconectadas e a Lei de Atração, e o mais recente lançamento, Nas Fronteiras da Nova Era. Em 1986, Sueli fundou com um grupo de companheiros a Sociedade Espírita Joana de Ângeles, em Juiz de Fora. Tem atividade intensa na Aliança Municipal Espírita dessa cidade, há vários anos, e sempre exercendo cargos nas áreas da difusão da doutrina espírita e da mediunidade. Todos nós que conhecemos Sueli Caldas Schubert, nós sabemos que ela é grande amiga de todos os paranaenses, porque ela nos visita frequentemente, não só aqui em Curitiba e nas cidades circunvizinhas, mas também em muitas cidades do nosso estado. Assim, nós passamos a palavra à nossa querida amiga Sueli Caldas Schubert. Boa noite a todos. Que as bênçãos de Jesus permaneçam conosco. É uma alegria retornar a essa casa. Tenho vindo aqui já algumas vezes e isso sempre é muito bom para mim, porque o contato com a ambiência da casa e com todos vocês é benéfico para a minha própria vida.
Então nós vamos falar hoje sobre o tema que nos foi solicitado, que é desafios para a vivência do Evangelho. Por que desafio? Porque às vezes nós questionamos isso, não é? Por que não é fácil essa vivência? As dificuldades vão se somando, a vida está cada vez mais complicada, nós sentimos que não é uma questão apenas do nosso país, mas de caráter mundial. Então, as dificuldades, as lutas, os empecilhos surgem a todo momento e nos impedem muitas vezes de uma vivência que gostaríamos de manter, uma vivência que gostaríamos de ter, para que assim pudéssemos nos aproximar um pouco mais dos ensinamentos do Mestre. Portanto, nós vamos fazer algumas reflexões nesse campo, porque, como eu disse, nessa transição planetária, essa mudança que está acontecendo, isso nos leva a uma busca cada vez maior de, principalmente nós espíritas, de compreendermos e vivenciarmos os ensinamentos do Mestre. O momento que a humanidade atravessa é um momento decisivo. Dr. Bezerra de Menezes, através de Divaldo Franco, tem enviado mensagens e mais mensagens que nos convocam, nos convidam a essa vivência, a superar os obstáculos, a superar nossas limitações, a fazer a nossa viagem interior, a buscar a autoiluminação, que também Joana de Ângeles, Emmanuel, esses espíritos luminares têm sempre nos convidado, nos mostrado essa caminhada, a necessidade, porque estamos nesse momento decisivo e agora já é o instante para que nós possamos dar esse testemunho. É sobre isso que nós vamos falar, portanto, nessa noite, buscando um entendimento acerca dos ensinamentos do Mestre. Vamos ver inicialmente o instante em que Jesus foi interrogado pelos fariseus. E em muitos momentos do Evangelho, os fariseus se aproximavam de Jesus para fazer algum tipo de pergunta no intuito de verificar se aquele homem, aquele profeta, cairia em contradição, falaria alguma coisa que não fosse de acordo com os princípios da época, que pudesse criar algum tipo de problema. Mas ele foi interrogado, não é? Acerca da vinda do reino de Deus. E, em resposta, Jesus vai dizer: o reino de Deus não vem de modo visível, nem dirão vede aqui ou vede ali, pois o reino de Deus está dentro de vós. Isso está em Lucas 17, versículos 20 e 21. Jesus falou muitas vezes sobre o reino. Um reino que as pessoas, logicamente, entenderiam ou entendiam na época como um local com fronteiras, um local que pudesse ser considerado esse reino que Jesus tanto anunciava. Em muitos momentos, quando Jesus vai começar uma parábola, um ensinamento, ele fala: o reino de Deus é semelhante a... E aí narra a parábola ou narra uma passagem. Em Mateus 13, por exemplo, nós vamos encontrar 7 parábolas, todas elas falando do reino dos céus. E esse capítulo começa com a parábola do semeador. E depois, as outras 6 parábolas, elas todas começam assim: o reino dos céus é semelhante a um homem que achou uma pérola, vendeu tudo o que tinha, comprou a pérola, e um homem que achou um tesouro no campo, também vendeu tudo o que tinha para comprar o campo, para ficar com o tesouro, que valia muito mais a pena. Então Jesus sempre está dizendo: o reino dos céus é semelhante a isso ou aquilo. E uma das menores parábolas é quando Jesus diz assim: o reino dos céus é semelhante ao fermento, que uma mulher coloca na farinha 3 medidas para levedar a massa. Portanto, é preciso aprofundar naquilo que Jesus está ensinando, naquilo que Jesus está transmitindo. Hoje, 2000 anos depois, podemos dizer assim, estamos também empenhados nessa compreensão, nesse aprofundamento. Mas hoje nós temos a chave dos ensinamentos da doutrina espírita, que vai, aos poucos, aprofundando, desvendando para cada um de nós, para aquele que se interessa, os ensinamentos que o Mestre deixou para a humanidade. Vamos ver o seguinte:
Nós vamos mencionar agora a questão do código divino. O código divino, vou voltar para trás um pouquinho para explicar o que nós vamos apresentar agora. Na parte inicial da introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar Allan Kardec explicando o que estava constituindo o livro, o que o livro trazia, para que as pessoas, lendo aquela introdução, tivessem uma noção. E ele vai dizer que Jesus, nas suas pregações, na sua vida, muitos fatos aconteceram, os milagres, as predições, aquelas passagens em que ele falava com as criaturas, falando sobre o perdão, o amor, a paz, enfim, aqueles ensinamentos todos, mas que essas passagens sofreram muitas interpolações, muitas modificações, e uma parte que ficou mais inalterada foi a parte que trata da parte moral dos ensinamentos de Jesus. Então, essa parte moral dos ensinamentos do Cristo é que são abordadas por Kardec nessa obra ímpar, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, que o ano passado completou 150 anos do seu lançamento. E é o início dessa introdução que nós vamos trazer agora, mencionando que Kardec denomina de código divino. Então vamos ver. Ele vai dizer assim, falando da parte moral dos ensinamentos de Jesus, que é um verdadeiro código divino. Diante desse código divino, a própria incredulidade se curva. É terreno onde todos os cultos podem reunir-se, estandarte sobre o qual todos podem colocar-se, quaisquer que sejam suas crenças, porquanto jamais ele constituiu matéria das disputas religiosas que sempre por toda parte se originaram das questões dogmáticas. Ele fala também que, antes de apresentar esse texto aqui, ele fala também que uma parte dos ensinamentos de Jesus foi tomada, foi encaminhada, vamos dizer assim, pela Igreja Católica para que pudesse se basear ali em questões que eles chamariam mais tarde de questões dogmáticas. Então, essa parte também não está inserida em o Evangelho segundo o Espiritismo, porque são aquelas partes que foram traduzidas pela Igreja e aproveitadas como referência a essas questões dos dogmas. Muito bem, mas isso não invalida também o trabalho da Igreja Católica de maneira nenhuma, é apenas uma citação para nós termos ideia do quanto o Evangelho do Cristo foi, vamos dizer, aproveitado, foi utilizado, não é? Por diferentes maneiras, por diferentes cultos dentro dos próprios ramos do cristianismo. Mas vejamos o que o Código Divino apresenta. Kardec diz assim, que o Código Divino constitui uma regra de proceder. Código é um conjunto de leis, não é? Então, é uma regra de procedimento, de conduta, que abrange todas as circunstâncias da vida privada e pública, é o princípio básico de todas as relações sociais que se fundam na mais rigorosa justiça. É também um roteiro infalível para a felicidade vindoura, o levantamento de uma ponta do véu que nos oculta a vida futura. Vamos refletir um pouquinho nesse conjunto de regras, de leis, que são leis de caráter universal. Vejamos primeiramente que abrange todas as circunstâncias da vida particular de cada criatura. Tudo que o ser humano tem de particular, de íntimo, esse código se apresenta como uma diretriz para que a criatura consiga viver de uma maneira melhor. E, no caso, seguindo os preceitos da lei de tudo aquilo que Jesus trouxe do próprio Evangelho do Mestre. Portanto, é importante nós entendermos que, na nossa vida particular, nós temos esse código divino.
É que muitas vezes os próprios cristãos não se dão conta disso. Muito pouco nós ouvimos falar que as pessoas estão pautando a sua vida pelos ensinamentos do mestre, dentro de uma perspectiva muito mais ampla, muito mais abrangente, muito mais profunda, realizando a sua própria autoiluminação ou autodescobrimento. Tudo isso, esse código, conclama a pessoa a realizar. E nós sabemos que em muitos momentos Jesus vai se referir exatamente a isso. Aqui nesse painel maravilhoso, nós temos, conhecereis a verdade vos libertará. Isso está em João. João, o evangelista, vai registrar essa palavra do mestre, porque nós necessitamos conhecer a verdade. Claro que a verdade dentro da condição da nossa inferioridade enquanto humanidade, enquanto seres humanos. Nós estamos ainda num patamar evolutivo muito atrasado, não é? Se nós olharmos o conjunto da humanidade, nós vamos sentir isso. Mas esse código, ele está aí ao nosso alcance para nortear a nossa vida. E nem sempre nós nos lembramos disso, nem sempre nós nos preocupamos com isso. Mas ele abrange também a vida pública. Não basta apenas a pessoa dentro do lar, dentro da sua vida particular, buscar esse ou aquele modo de ser de acordo com o evangelho, mas também levar isso para a sua vida em sociedade. E o interessante é que muitas vezes a pessoa vive na sociedade de uma forma melhor do que vive dentro de casa. Muitas pessoas apresentam uma espécie de máscara, assim sempre observada e analisada, aquela pessoa que finge ser uma coisa que não é. Dentro de casa é um tirano. E na rua, quando sai, quando está na sociedade, é uma pessoa que se mostra fina, educada, com ética, isso e aquilo. Porém, se isto é fingimento, e na verdade, se a pessoa dentro de casa age de outra maneira, totalmente contrária, ela está disfarçando, ela está num disfarce. E Carl Gustavo Jung, fala de uma forma muito clara a respeito disso. Esse lado sombra que todos nós temos, que são nossas imperfeições, é aquilo tudo que a pessoa quer aparentar que é e não é, na verdade. Portanto, quando a sombra, esse lado, está oculto, e a pessoa quer parecer algo que, na verdade, não tem consistência alguma, porque ela não vive assim, o que acontece? Há uma distância muito grande naquilo que ela finge ser e naquilo que ela é na realidade. Então, essa pessoa não vai conseguir, por muito tempo, esconder a realidade do seu mundo íntimo, a realidade da sua vivência no lar. É necessário que haja uma sintonia entre o que a pessoa está vivendo lá fora de casa, e aquilo que ela está vivendo dentro de casa. Sintonia no sentido de que os costumes, a conduta, os hábitos, a forma de agir seja cada vez mais próxima daquela que ela apresenta quando está na vida pública. Portanto, o Evangelho, ele nos mostra essa necessidade, porque abrange tudo que o ser humano vai enfrentar, tudo que o ser humano está vivenciando, o Evangelho está presente, norteando. Basta que a pessoa descubra isso. Basta que a criatura se volte para esses aspectos. Afinal de contas, se a pessoa se diz cristã, se ela se diz seguidora do Cristo, nós poderíamos imaginar que teria também conhecimentos das diretrizes, dos ensinamentos, desse legado de luz que Jesus legou para a humanidade. Sabemos que Jesus é o governador espiritual do nosso planeta e que há toda uma programação para que esta humanidade que habita o planeta tenha condições de progredir. O progresso é lei da natureza. E nós vemos nas leis morais, na terceira parte do Livro dos Espíritos, Allan Kardec apresentando exatamente isso, o progresso. Então, a lei do progresso é inexorável. Tudo progride. Se nós olharmos desde os homens primitivos, homens da caverna, que nós estivemos lá,
passamos por tudo isso, porque esse é o processo evolutivo. Somos todos nós criados da mesma forma por Deus, nosso Pai Celestial, simples e ignorantes, conforme vemos na questão, por exemplo, 76 a 115 de O Livro dos Espíritos. Então fomos criados iguais, simples e ignorantes. Agora, hoje em dia, nós podemos pensar assim, a pessoa que não conhece isso, que não conhece o que a doutrina espírita está apresentando, ela pode imaginar que existe injustiça. Que Deus é injusto, porque uns estão muito bem e outros estão em situações de miséria, em situações de sofrimentos terríveis. Bem, mas nós temos o código. Vamos, já que nos dizemos cristãos, vamos procurar entender, conhecer esse código para a nossa transformação moral. Aí ele ainda diz assim, que esse código é o princípio básico de todas as relações sociais que se fundam na mais rigorosa justiça. E, na verdade, justiça é o que todos nós queremos. Que haja uma equanimidade de compreensão das leis entre todas as criaturas. Nós vamos encontrar também em O Livro dos Espíritos, lá na última lei, a 10ª lei moral, que é a lei de justiça, de amor e de caridade, nós vamos encontrar Allan Kardec fazendo os questionamentos ao Espírito de verdade, à equipe desse Espírito que norteia a humanidade. Então, Allan Kardec vai fazer perguntas sobre a justiça. E aí, uma das respostas notáveis é aquele momento em que os espíritos dizem que na lei do Cristo existe um dos ensinamentos mais necessários para o entendimento humano, é aquele em que Jesus diz a cada um segundo as suas obras. E o outro é quando o mestre menciona o seguinte, que cada um deveria querer para o próximo o que quereria para si mesmo. Nós vamos querer que o nosso próximo tenha os mesmos direitos que nós queremos ter na nossa vida. Portanto, esses dois aspectos da lei do Evangelho já nos dão uma noção da necessidade da justiça. Outro ponto que Allan Kardec aborda ali nessa terceira parte do Livro dos Espíritos, nessa última questão das leis morais, é quando ele menciona que todos nós queremos justiça, porque ela faz parte da lei natural, ela está na nossa natureza. Portanto, cada um de nós sabe muito bem quando acontece uma injustiça, seja com a própria pessoa, seja com quaisquer outros filhos de Deus. A injustiça nos incomoda. Nós queremos que haja essa equanimidade. A justiça divina é equânime, as leis dos homens é que são falhas e imperfeitas. E na sequência aqui, também Kardec vai mencionar que esse código divino é um roteiro infalível para a felicidade vindoura. E aí nós começamos a pensar na questão da felicidade, que é também algo que todo ser humano almeja alcançar, que todos nós queremos a felicidade plena, a felicidade duradoura, mas não conseguimos. Nós não temos essa felicidade. Nós sabemos que a felicidade é, assim, muito passageira na nossa vida. São momentos apenas. Nós temos momentos felizes. E a maior parte dos momentos são difíceis, são de lutas, são de problemas, são de obstáculos, que a própria pessoa vai ter que enfrentar, vai ter que superar esse processo todo das experiências que o espírito necessita passar. O espírito reencarnado vivenciando a cada momento esses testemunhos, estes testes, porque são testes também para aferir a nossa condição espiritual, a nossa persistência, o nosso valor, afinal de contas. Muito bem, portanto, temos momentos felizes. E os momentos felizes, quando nós os estamos vivenciando, nós sentimos que eles são muito breves, acabam logo, de repente passou aquele momento e nós gostaríamos de retê-lo nas nossas mãos, que o relógio parasse e que nós estivéssemos então desfrutando aqueles instantes tão breves, mas passam. E os outros
Os momentos infelizes, os momentos de luta, de dor, de sofrimento, parecem durar demais. O relógio não anda, a noite não passa, a pessoa quer sair daquela condição e demora e não consegue. Observando aí a diferença entre uma coisa e outra. Por que não somos felizes? Por que não alcançamos essa felicidade? É preciso olhar, então, o livro Céu e Inferno, que vai ser comemorado agora, né, na conferência, na 17ª conferência, como o tema central. Tudo vai girar em torno dessa obra, o céu e o inferno, ou a justiça divina, segundo o Espiritismo. Muito bem. Nesse livro Céu e Inferno, que é pouco conhecido do meio espírita e que é um livro extraordinário, é preciso conhecer mais o Céu e o Inferno, porque é um livro muito interessante também. Nesse livro, no capítulo 7 da primeira parte, nós vamos encontrar o Código Penal da Vida Futura. E nesse Código Penal, que tem 33 itens, Allan Kardec vai colocar o seguinte, como primeiro item: o espírito sofre, no mundo espiritual, a consequência do que ele fez na Terra. É claro, de acordo com o que vivemos aqui, nós vamos encontrar o resultado no mundo espiritual. E na sequência, Allan Kardec diz o seguinte: felicidade completa só com a perfeição. Começamos a entender o porquê não somos felizes. Porque não somos perfeitos. Pelo contrário, somos imperfeitos. Portanto, estamos longe da felicidade completa. E o próprio Kardec, na sequência, vai dizer o seguinte: que uma pessoa que tenha 10 imperfeições, se vencer 4, se aproxima um pouco mais da felicidade. Então, se essa criatura vencer todas as suas imperfeições, está chegando na felicidade plena. Isso é tão interessante e é importante também citar que nessa programação do Cristo em relação ao planeta Terra, nessa programação na qual o Espiritismo veio como terceira revelação da lei divina, é claro que há um encadeamento das ideias, dos ensinamentos que o Espiritismo apresenta. Tudo tem um encaixe perfeito entre outras situações, outras diretrizes que foram apresentadas à humanidade nessas 3 revelações que nós sabemos. A primeira delas, a primeira revelação, veio com Moisés, a justiça. A segunda lei, a lei de amor, que veio com o próprio Mestre, e o Espiritismo trazendo agora essa verdade que aos poucos nós vamos apreendendo. Muito bem. Portanto, como eu mencionei que em Um Céu e Inferno, Allan Kardec vai tratar desse assunto da felicidade nos primeiros itens, é bom fazer um link com um livro que veio antes, o Evangelho segundo o Espiritismo. Aliás, o livro que veio antes, o Livro dos Espíritos. No Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar toda uma explicação a respeito dessa situação do espírito diante da lei divina ou natural. Está na questão 614, quando o codificador pergunta aos espíritos o que é a lei natural. E eles respondem: a lei natural é a lei divina, e o homem só é infeliz quando dela se afasta. Portanto, em o Céu e Inferno, o que Kardec fala das imperfeições e da distância que nós temos ainda da felicidade plena, já em O Livro dos Espíritos, isso estava registrado. Que o homem só é infeliz quando se afasta da lei divina, quando se afasta do código divino. Portanto, vale a pena nós refletirmos acerca disso. Vale a pena nós buscarmos esses ensinamentos para a nossa vida, ainda que consigamos realizar um pouquinho de uma coisa, um pouquinho de outra, melhorando as nossas imperfeições naquilo que é possível no momento e assim por diante. Para chegar nesse ponto aqui,
que o Espiritismo nos proporciona, porque ele é o levantamento de uma ponta do véu que nos oculta a vida futura. Mas agora nós já sabemos, porque a doutrina está mostrando, está levantando, eu ainda digo assim, hoje levanta mais do que uma ponta do véu. Hoje nós temos uma parte muito maior que o Espiritismo nos está proporcionando para enxergarmos a realidade. Porque somos espíritos imortais e jamais podemos esquecer disso. Já que temos a imortalidade diante de nós, é o caso de nos perguntar: o que vamos fazer com a nossa imortalidade? E aí vem esse código de moral universal, sem distinção de culto. Nós temos esse código universal e podemos entender que ele está presente em todos os mundos que estão no cosmos, criados por Deus, não é? Então, porque o próprio Mestre Jesus vai falar, quando ele está conversando com os discípulos, na última ceia, ele vai falar a respeito das muitas moradas na casa do Pai. E ele vai dizer: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, na casa do Pai há muitas moradas. E esse código divino está presente em todas as moradas da casa do Pai, porque é da lei do progresso, é da lei da evolução dos espíritos, que somos todos nós. Então vamos continuar aqui a respeito agora da fé inabalável, que é proporcionada pela doutrina espírita. Um momentinho que nós vamos primeiro mencionar que existem pessoas que têm uma fé inata. Essas pessoas, elas não têm dificuldade em aceitar esses princípios, em sentir que há uma certeza dentro delas em relação a Deus, à existência de Deus, em relação às múltiplas vidas, em relação à comunicabilidade dos espíritos, em relação à vivência do Cristo entre nós. Então, essa fé nasce com a pessoa. Ela já vem por quê? Ela é privilegiada? Não, porque é um espírito já mais amadurecido, que já teve muitas vivências e conseguiu amealhar nessas experiências a certeza plena de que tudo isso que nós acabamos de mencionar, esses princípios todos, são uma realidade. E aí essa pessoa aceita as verdades espirituais. E Kardec diz assim: para crer não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. No final do século XIX, houve muita pesquisa em relação a efeitos físicos. Também nos meados ali do século XIX, essas pesquisas já estavam em curso por muitos vultos que se tornaram famosos porque conseguiram chegar aos resultados dessas pesquisas de uma maneira assim muito clara, muito lógica. E Kardec vai dizer o seguinte, que de acordo com essa frase aqui: para crer não basta ver, é preciso compreender. E ele menciona que muitas pessoas que assistiram materializações, que assistiram reuniões de efeitos físicos, essas pessoas saíam, às vezes, dessas reuniões desconfiadas. Saíam dessas reuniões, assim, na insegurança, não tinham certeza se aquilo era realidade, se aquilo era uma mistificação, se ali estavam encobrindo, às vezes, algum tipo de situação que não era a real. Portanto, não adiantou que vissem as materializações. Um espírito materializado. E a pessoa desconfiava, não tinha certeza. Portanto, o fato de ver um efeito físico não quer dizer que traga certeza ou fé inabalável para a pessoa. Kardec menciona isso. Agora, é claro que se a pessoa participou de uma reunião dessas e depois também entende os mecanismos disso tudo, essa pessoa vai ter uma base, uma fundamentação melhor. E aí Kardec vai falar essa frase que é muito citada:
Fé inabalável só o é a que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. Kardec está falando isso conosco. Kardec registra essa frase, mas nós vemos que ela é, assim, uma realidade e que também isso nos mostra uma certeza da doutrina espírita, uma segurança nos seus ensinamentos, porque ela pode encarar de frente à razão. A doutrina espírita é uma fé raciocinada. É preciso que as pessoas pensem, raciocinem, procurem respostas para não aceitar cegamente como no passado nós fazíamos. Já pertencemos a outros ramos do cristianismo, já tivemos vivências em outras religiões, nas religiões orientais, desde aquelas mais primitivas até os dias atuais. Então nós já passamos por tudo isso. E, de repente, se o espírito está mais amadurecido, ele consegue essa fé raciocinada inata. Ou então, ele vai adquiri-la aos poucos, através da razão, através do raciocínio. A pessoa, para aceitar a doutrina espírita, ela precisa raciocinar. É isso que a própria doutrina nos propõe, para que a razão aceite ou rejeite. Essa é a realidade da doutrina. Essa frase e esses conceitos estão em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19. Mas agora nós vamos fazer um enfoque muito especial, que é com relação à família. A vivência do Evangelho hoje é um desafio. E esse desafio começa onde? Na família. Como educar os filhos, como orientá-los, se dentro do lar recebem um tipo de orientação, vamos dizer, mais de acordo com princípios éticos, princípios que possam ser de respeito ao outro ser humano, de educação, e, enfim, esse conjunto que às vezes, muitas vezes, os pais passam para os filhos, mas depois lá fora a vida é outra. Quando essa criança, esse jovem, essa pessoa chega na vida de sociedade, as coisas são tão diferentes. Como combinar tudo isso? Como resolver esse impasse? E aí vem o desafio. Mas Joana de Ângeles, ela vai nos falar o seguinte: a educação para a nova era deve estruturar-se no conceito de realização integral, abrangendo os valores culturais, sociais, econômicos, morais e espirituais do ser humano. Isso está no livro da Joana, Psicografia do Divaldo, Constelação Familiar. O livro trata o tempo todo, em todos os capítulos, dessa questão da família, com seus vários... com as suas várias propostas, com as suas várias experiências que cada um passa dentro do núcleo familiar. Mas aí nós começamos a entender o seguinte, que nós precisamos aprender a aprender, porque nem sempre nós sabemos. Apreender é mais do que apenas aprender. Então, vamos aprender e depois vamos apreender, que é esse o processo de crescimento. Vejamos agora, aprendendo a amar. É o primeiro passo. E aqui nós estamos trazendo um texto do Camilo. Camilo é o guia, o mentor espiritual de Raul Teixeira. E esse livro, Desafios da Vida Familiar, é também um livro que trata da questão da família. Camilo diz o seguinte: numa só existência, o indivíduo molda personalidades de filho ou filha, de esposo ou esposa, de pai ou mãe, de irmão ou de irmã, de avô ou de avó e de outros laços secundários. Cada alma, reencarnações afora, aprende a sensibilizar-se, a portar-se, a agir e a reagir, a sofrer e a amar, vivenciando cada uma dessas relações em famílias, forjadas segundo povos, etnias e raças variados, conforme culturas diferentes. Aqui a nossa vida está exposta nesse trecho. Cada um de nós já vivenciou muitas dessas personalidades.
Alguns, todas elas que estão aqui citadas. E outros, apenas uma ou outra. Vejamos, nós, primeiramente, somos filho ou filha de um casal que são nossos pais. Mas é claro que, às vezes, abandonou o filho, a filha, e muitas coisas e muitas circunstâncias acontecem. Porém, nós somos filho ou filha, que é o nosso primeiro momento. Depois, mais adiante, quando a pessoa já está adulta, ela pode ter um relacionamento a dois, esposo ou esposa, ou um relacionamento com alguém, com uma pessoa com a qual ela vai conviver. Aí, uma gradação de amor é diferente daquela que nós dispensamos aos nossos pais. Uma gradação de amor diferente que nós dedicamos àquela pessoa que elegemos para viver conosco, nem que seja por um período, mas há um tipo de sentimento, uma gradação de amor. Também passamos a ser ou pai ou mãe, dependendo das circunstâncias, e aí vamos ter filhos. E nesse caso, nós vamos nos dedicar aos filhos com um tipo de sentimento também, com uma intensidade diferente. A intensidade de amor de um pai, de uma mãe para os filhos é diferente daquela que tem em relação a um ser querido, aos próprios pais e assim por diante. E dentro desse núcleo de pai, mãe e filhos, se a pessoa tiver mais de um filho, pode ter mais preferência por um deles, ter mais afinidade, sentir que há um sentimento maior em relação a um filho do que a outro. E eu até sempre digo assim, se os pais têm preferência por um filho em relação a outro, em detrimento de outro, esconda isso. Porque senão o pobre coitado que ficou deixado de lado, não é? Vai ter trauma o resto da vida. Então, sempre procurando igualar esse sentimento, ainda que tenha preferências íntimas por um ou por outro. Muito bem, mas também fomos irmãos. Ou fomos irmão, ou fomos irmã, e depois podemos ser avô, avó, e assim por diante. Quantas experiências, quantas formas de amor, ou intensidades, ou gradações de amor. Nós estamos aprendendo a amar. À medida que vamos tendo essas vivências, o que acontece no nosso sentimento de amor? Nós o vamos cada vez mais aumentando, diversificando, sensibilizando, para que assim, mais adiante, nós tenhamos condições de extrapolar para amar o próximo, amar o semelhante, e lá vai por aí afora. Por isso, Camilo ainda está dizendo, cada alma, em reencarnações afora, aprende a sensibilizar-se. É a nossa sensibilidade que vai sendo cada vez mais tocada, melhorada, aprimorada, porque nós vamos agir, reagir, sofrer e amar, vivendo cada uma dessas relações em famílias. Outro aspecto que precisamos lembrar é que cada um de nós, podem ter certeza, já vivemos em todos os aspectos que a vida física pode oferecer, em todas as situações. Já fomos pessoas da nobreza, já tivemos dinheiro, já tivemos fama, já tivemos posição, já tivemos poder, já tivemos tudo isso. Mas também já vivemos na linha da miséria. Já vivemos em situações muito assim sofridas, sem recurso, em situações mesmo de grande dependência, de grande necessidade, que nos trazem experiências, cada uma dessas situações, para o nosso enriquecimento. Às vezes a pessoa acha assim, que gostaria... Aí eu fui uma rainha, me falaram que eu fui uma rainha, que eu fui um rei, que eu fui um faraó, que eu fui isso, que eu fui aquilo. Aí eu pergunto assim, e agora hoje? Ah, bom, agora hoje eu estou contando os reais, né? Estou contando, fazendo economia, porque a coisa tá difícil. Então não adianta a pessoa ficar cheia de vida, porque já foi rei, já foi rainha, já andou nos salões da nobreza. Ela esqueceu que ela já viveu no mais miserável tuguro também. Então isso é para acumular experiências, para fazer o espírito se engrandecer,
Só assim, através dessa experiência. Agora, quando a pessoa não admite a reencarnação, como numa única vida a pessoa pode conseguir qualquer coisa? Nada, não consegue nada. O que pode conseguir é tão pouco em relação à nossa imortalidade. E outra coisa também importante é que nós já vivemos em raças variadas, etnias e tudo mais. O espírita jamais deve ter preconceito. Preconceito de coisa nenhuma, especialmente de raça. Porque nós já fomos de todas as raças também. De todas as cores nós já fomos. Então agora nós já estamos com experiências riquíssimas que podem nos ajudar no nosso crescimento moral e espiritual. Mas ainda estamos continuando aprendendo a amar. Camilo está dizendo o seguinte: é desse modo, no mundo, que Deus nos mostra que para conseguir amar multidões inumeráveis de irmãos nossos, temos que aprendê-lo pelo exercício desse amor a pequenos grupos, de 3, 5, 10 pessoas dentro do lar. Uma vez que ninguém pode ser fiel em grandes obras, se não consegue sê-lo nas obras pequenas, conforme ensinou Jesus. Portanto, é o aprendizado do lar, da vida particular, que está lá no Código Divino. Então, na nossa vida particular, nós vamos aprender isso, amando a nossa família, aprendendo a amar aqueles que compõem o nosso núcleo familiar. Mas, às vezes, ali está o núcleo familiar. E a pessoa ama um ou dois só, o resto ela não gosta, é indiferente, não gosta, tem antagonismo com alguma pessoa, rejeição, antipatia, tudo isso pode acontecer. Mas se nós estamos dentro do mesmo lar, é porque ali fomos colocados para mudar isso. Aonde há antipatia, aonde há rejeição, aonde há dificuldades, nós precisamos mudar essa situação. Porque essa dificuldade advém do passado. Esses espíritos que estão conosco ali, reencarnados no mesmo lar, se nós temos qualquer tipo de ressentimento, que até nem sabemos explicar porquê, de antipatia, e Emmanuel diz assim, quando existe sentimento inato ou assim de repente de antipatia, é sinal de vivência anterior. E é sinal de problema anterior. Aquele que é espírita tem o dever de procurar melhorar essa situação. Ou aquele que é cristão realmente, que quer se mirar nos exemplos de Jesus. Jesus não nos ensinou a amar ao próximo? Agora, qual é o nosso próximo mais próximo? Dentro de casa. Porque às vezes a pessoa ouve falar assim, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. A pessoa diz assim, bom, vou amar ao próximo e vou dar cesta básica. Aí, roupa que eu não uso, essas coisas todas, e vou fazer isso. Mas dentro de casa, ela não ama o próximo mais próximo que ali está. O nosso próximo, primeiro, é o de dentro de casa. Porque aprendendo a amar ali 2 ou 3 pessoas, nós vamos compreender, começar a amar ao próximo, estendendo isso mais, não é? Agora, dentro de casa, às vezes a gente tem um parente difícil. O parente difícil é assim, todo mundo tem. Mas se não tem, pode esperar que vai ter. Um parente difícil vai chegar a qualquer hora. Aí chega, às vezes já está lá há muito tempo, dentro de casa. Ou então vai chegar, não é? Vai chegar e vai ser aquele problema, porque tem laços, né, com outros nossos queridos da família, e aí nós vamos ter que ficar convivendo com a pessoa. E aí é sempre importante tentar conquistar a pessoa. Eu às vezes digo assim, entre as mulheres, se houver um parente difícil que é uma mulher, a dona da casa, aquela que está ali com a maior responsabilidade, vai procurar conquistar essa criatura. Mas tem que conquistar. Agora, como é que vai conquistar? Como é que começa? Não é? Então, vamos ver como que podemos fazer. Eu sempre digo assim, ó, saiu na rua, você vai comer uma coisa qualquer, vê lá um bombom, alguma coisa assim, vou levar o bombom para fulano, né? Aí leva o bombom para fulana. Chega lá e fala, eu lembrei de você, trouxe isso aqui. A pessoa vai pensar assim, o que será que ela está querendo, né? Porque está me trazendo bombom, tem alguma coisa por aí, né?
Bom, no outro dia é outra coisa, e vai sendo assim. Se for entre os homens, é mais difícil, mas um homem com o outro, por futebol ou qualquer outra coisa. A dona da casa, por sua vez, a mãe de família, pode falar assim: eu fiz a comida que você mais gosta. Então é assim que nós vamos conquistando, porque às vezes é uma coisa assim, aparentemente quase bobinha. Mas, no entanto, muitas vezes começa assim, vai tocando a pessoa vai tendo um sorrisozinho melhor, uma simpatia um pouquinho maior. Fora isso, as preces, não é? Pedindo, aquele que tem esse conhecimento, para que haja harmonia no lar. Por isso o culto do lar é muito importante para que a harmonia possa reinar. Na continuidade, vejamos a importância da família. Através da vivência familiar, o espírito reencarnado vai se preparando para aprender a conviver, a conhecer e a respeitar a humanidade, adquirindo elementos intelectuais e sentimentais que propiciem no futuro a compreender, cooperar e amar a imensa família universal. E às vezes nós pensamos assim: amar a imensa família universal? Como que nós vamos amar esses violentos, essas pessoas que promovem a violência, que praticam crimes hediondos, terrorismo, torturas, mas são irmãos nossos, não são? São filhos de Deus. São filhos de Deus. Claro. Agora, Deus criou essas pessoas assim? Não. É o caminho que as pessoas tomaram. Não é? São espíritos que ainda estão na selvageria, na barbárie. São espíritos ainda dentro daqueles princípios que antes nós vivenciamos, há muitos milênios atrás. Portanto, esse entendimento que nós sabemos que é difícil pôr em prática, esse amor em relação a pessoas assim, não é? E mesmo outras mais. Entretanto, o conhecimento do Evangelho e o conhecimento da doutrina nos faz pensar, refletir. E o importante hoje em dia, que os guias têm dito, os benfeitores, para orarmos pela paz mundial, para orarmos para esses todos que promovem a violência, porque nós oramos muito para as vítimas da violência, mas vamos orar também para os violentos, em favor dos violentos, para que possam ser tocados no coração, no sentimento, em alguma coisa que possa acontecer. No momento da transição planetária, estes espíritos que estão trazendo essas notícias, inclusive isso está no Livro dos Espíritos, na última questão, a questão 1019, Allan Kardec vai perguntar: algum dia o reinado do bem se instalará na Terra? E o espírito de São Luís é que vai responder que sim, que um dia o bem reinará na Terra. Mas para que isso ocorra, é preciso que os maus, que todos esses que estão completamente afastados e não sintonizados com o bem, eles sejam encaminhados, vão reencarnar no mundo primitivo. Eles não mais vão ficar na Terra. Até que, neste mundo primitivo, com o passar dos tempos, com as necessidades que vão sentir, com as dificuldades que vão passar, esses espíritos que não estão lá por castigo, que estão lá porque isso é da lei da natureza, então, estes espíritos, com remorso, já tocados um pouco pelo sofrimento, podem mais tarde retornar aos poucos para o mundo regenerado. Porque quando houver essa separação, os que vão ficar na Terra são aqueles que estão no processo de regeneração. E nós sabemos que o nosso planeta está no patamar de provas e expiações, mas vai passar para o patamar superior, que é o da regeneração. Mas isso depende da humanidade. Isso depende das criaturas humanas, para que haja essa mudança. Agora, Jesus já falou sobre isso no Sermão do Monte, quando ele disse: bem-aventurados os mansos, os pacíficos, porque eles herdarão a terra. Só vão ficar na terra os pacíficos, os bons e os propensos ao bem. Os maus vão para mundos primitivos. Isso já está lá na questão 1019 de O Livro dos Espíritos.
E agora veio Manuel Filomeno de Miranda, através de Divaldo Franco, mostrar como vai acontecer essa mudança toda. O primeiro livro é o Transição Planetária, que foi lançado em 2010. O segundo, O Amanhecer de uma Nova Era, lançado em 2012. O Amanhecer de uma Nova Era é uma complementação do primeiro, do Transição Planetária. E aí nós ficamos sabendo como tudo isso vai acontecer. Já está ocorrendo, não é? Às vezes as pessoas pensam assim, quando é que virá a regeneração? A regeneração já está em curso. Aonde houver uma pessoa de bem, uma pessoa nobre, digna, uma pessoa honesta, essa pessoa já está vivendo na regeneração. Vou contar um caso para vocês que aconteceu lá na minha cidade, Juiz de Fora, há muitos anos. Muitos anos. Eu nem morava lá nessa época e havia ali um grupo de espíritas, 4, que trabalhavam no Banco do Brasil. Naquela época, vamos dizer, a ambição, o anseio dos jovens era fazer concurso para o Banco do Brasil, porque ganhava bem naquela época, então aí podia casar, podia ter a família, porque ganhavam muito bem. Então, tinham 4 ou 5 espíritas lá no Banco do Brasil, numa única agência que tinha à época. Então, entre estes estava um dos fundadores do Centro Espírita Ivon Costa. E o nome dele, Exaltino. O seu Exaltino era uma pessoa muito alegre, assim, muito expansivo, e ele contava para os colegas a respeito da doutrina espírita e chegou ao ponto de começar a contar sobre a regeneração. Ele contou que aconteceria essa mudança, que o mundo ia passar por um processo muito melhor, que as coisas iam modificar, e assim eles já sabiam a respeito da regeneração. Uma certa tarde, um senhor veio, já quase no final do expediente, fazer uma transação bancária. E como é o nome daquele que atende o... Então, esse daí, o caixa. Ele estava, esquecido do nome. O caixa estava atendendo a pessoa. E na hora lá, daquele movimento final, ele entregou a esse senhor uma quantia muito acima do que deveria entregar. E o homem foi embora. Quando ele foi fechar o caixa, ele viu isso, não é? E aí ficou apavorado, que era um dinheiro muito grande. E começou a falar com os colegas. E agora, como é que vai ser? Eu entreguei uma soma muito maior, e se ele não aparecer mais? Entendeu? Aí o seu Exaltino falou assim, fique calmo. Se ele for da regeneração, ele volta. No dia seguinte, no mesmo horário, lá vem o homem. Chegou no caixa e falou, ontem o senhor me entregou uma quantia a mais que eu vim devolver. E entregou o dinheiro. O caixa ficou tão alegre, tão emocionado, que levantou do banquinho e gritou para os colegas, Exaltino, Exaltino, ele é da regeneração. Então, a regeneração está em curso. Nós todos aqui, possivelmente, não é? Eu acredito, estamos na regeneração, porque nós já estamos vivendo nesse futuro. Nós já estamos buscando uma condição melhor para nós mesmos, para que sejamos também aqueles que vão ficar, não é? Os que vamos herdar a terra. E aqui está o nosso Raul Teixeira, na parte desse livro também, um capítulo que nós estamos apresentando, não é? Que o Camilo diz assim, numa só existência, deparamo-nos sobre o nosso próprio teto com um verdadeiro laboratório em que, lidando uns com os outros, aprendemos a nos relacionar com a humanidade. Esse é o livro Desafios da Vida Familiar, do Camilo Espírito, né? Psicografado por Raul Teixeira, que agora já está melhorando, né? O estado de saúde dele, graças a Deus. E vai estar na conferência também. Vejamos agora um trecho da Sandra Borba, ela também estará na conferência. Sandra Borba, no seu livro, esclarece que Jesus, enquanto mestre por excelência, Jesus adotou uma postura por demais inovadora no que diz respeito à aprendizagem e aos métodos e procedimentos de ensino que lhe possibilitam a construção.
Afastou-se da verbosidade, do formalismo da memorização, da lição ex-cátedra, demonstrando sua preocupação com uma assimilação ativa do conteúdo e com uma aprendizagem verdadeiramente significativa. Ou seja, o discurso do mestre foi adaptado para as condições da humanidade. Mas foi adaptado e ele tem um discurso atemporal. E ele atende às necessidades humanas. E vai atender para o futuro, para os tempos futuros. Porque exatamente Jesus veio falar para o futuro dos tempos. Falou de acordo com a época, com o lugar, com as pessoas, dentro daquela aparente simplicidade, porque há uma profundidade nos conceitos do mestre que só com o tempo as pessoas vão descobrindo. E aqui ela está dizendo isso, que tudo foi preparado para que acontecesse dessa maneira. É o livro dela, Reflexões Pedagógicas à Luz do Evangelho. E agora nós já estamos encaminhando para a nossa parte final. Esse texto que está aqui agora refere-se ao padrão vibratório de Jesus. Antes de ler, aí vou voltar para trás um pouquinho, vou voltar passando a bola. É o seguinte, ficamos a imaginar que, sendo Jesus o governador espiritual do planeta, é claro que o padrão vibratório de Jesus é elevadíssimo. Nós não temos condições de avaliar a voltagem altíssima desse padrão vibratório de Jesus. E nós estamos num patamar vibratório muito aquém, muito atrasadinho ainda. Mas podemos ir aos poucos melhorando a nossa vibração, melhorando o nosso padrão vibratório. Mas para isso, nós precisamos mudar o teor dos nossos pensamentos, buscar um processo mais de acordo com o código divino, uma coisa assim que possa trazer um aprimoramento da nossa personalidade, da nossa condição espiritual no momento. É claro que isso vai aos poucos. Nós, quando oramos, por exemplo, se oramos do fundo da nossa alma, com todo o empenho, com todo o coração, nós elevamos o padrão vibratório naquele momento. Mas depois, as coisas do dia a dia, nosso padrão vibratório já não está mais tão elevado. E assim as coisas vão sendo de um jeito ou de outro, conforme a vivência da pessoa. Mas o padrão vibratório do Cristo, nós não temos condições de avaliar. Podemos imaginar que é algo que abrange o nosso planeta, não é? E abrange a humanidade em todos os aspectos. Então, nós vamos falar agora, apresentando esse trecho, exatamente nos padrões de Jesus. Metamorfose essencial, quer dizer, mudança essencial para nós, será sempre aquela que nos alcance o imo da alma. Isto equivale a dizer que, para renovar-nos em verdade no modelo do Cristo, é necessário, acima de tudo, sentir nos padrões do Cristo, para pensar, observar, ouvir e agir com acerto na realização da tarefa que o Cristo nos reservou. Isso está no livro, é de Emmanuel esse texto, está no livro Palavras de Vida Eterna, não no capítulo 16, que ali está faltando o número 1, é capítulo 161, então não o 16, 161, muito bem. Nós estamos vendo aí que, para melhorarmos o nosso padrão moral, espiritual, vibratório, não é? A mudança tem que começar dentro de nós, na profundidade da nossa alma. Nós temos que começar nesse processo de autodescobrimento, de busca da autoiluminação, melhorar, enfim, a nossa condição. E aqui, então, Emmanuel está dizendo que nós temos Jesus como modelo, é claro, né? Nós vamos começar a pensar, a sentir, a observar, a agir, tudo na nossa vida, de acordo com o exemplo de Jesus, que é o nosso guia, que é o nosso modelo. E depois ele termina dizendo, na realização da tarefa que o Cristo nos reservou. Quer dizer, nós temos uma tarefa. Jesus reservou a cada ser humano uma tarefa. Alguma coisa nós viemos fazer nesse mundo. E quando nós começamos a pensar quem sou eu,
o que estou fazendo aqui, o que eu devo fazer, qual é o melhor caminho, por que eu passo por isso, por que eu passo por aquilo. Quando a pessoa começa a fazer esse tipo de indagação íntima, ela acordou e está começando o seu processo de renovação, se levar isso adiante, não é? Então é muito oportuno esse despertar, esse movimento da própria alma para encontrar a si mesma, para encontrar no mais recôndito do seu coração os seus melhores sentimentos, para ir burilando tudo isso e melhorando, sabendo que cada um de nós tem, vamos dizer assim, uma missão, uma tarefa que Jesus reservou a cada um de nós. Às vezes as pessoas podem pensar assim, mas que tarefa eu tenho? Eu não tenho nenhum conhecimento de nada, sou uma pessoa tão anônima, não é? Mas tem no seu grupo, ali onde está, onde a pessoa está inserida, aonde quer que ela esteja trabalhando, vivendo, morando, ali ela tem uma tarefa. E esta conscientização é muito importante. Quando os fariseus, lá naquele primeiro texto que nós apresentamos, perguntaram a Jesus onde está o reino de Deus, o que Jesus falou? O reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus está dentro de cada um de nós. Essa descoberta, meus irmãos, é que vai nos levar a esse processo de aprimoramento. É que vai nos levar a uma consciência cada vez mais profunda, porque o reino de Deus está onde? Na nossa consciência. Allan Kardec faz uma pergunta em O Livro dos Espíritos, que é uma das mais notáveis de toda a codificação, que é a questão 621. Kardec pergunta assim, onde está escrita a lei divina? É uma pergunta fantástica. Mas Kardec, quando faz a pergunta, ele sabia. Porque para fazer uma pergunta dessa, a pessoa tem que ter uma noção. Não faz essa pergunta assim, como quem está perguntando onde você mora, o que você faz, qual é o seu profissão. Não. Onde está escrita a lei divina, é algo assim muito avançado. E os espíritos respondem, na consciência. Então é na consciência, dentro de nós, que está o reino de Deus. Isso é sério. E aí nós começamos a descobrir que nós temos o reino de Deus dentro de nós. E não é pouca coisa não, meus irmãos, é muita coisa. Vamos refletir sobre isso, porque cada um tem um trabalho a realizar. E é isso que estamos fazendo, pensar o Espiritismo. Nós estamos aqui pensando o Espiritismo nesse momento. Pensar o Espiritismo é aprofundar, é ler e estudar, é conhecer essas obras, porque temos muito para aprender. Temos muita coisa para ler, para estudar, para aprofundar. Hoje em dia, muitos livros vão chegando, mas nem sempre convenientes, nem sempre doutrinários. Então é preciso ter cuidado. É importante nós conhecermos essas obras que são a fundamentação da doutrina. Conhecer a codificação, claro, conhecer toda a obra de Emmanuel, de André Luiz, e agora de Joana de Anjos, de Manuel Filomeno, do Camilo aqui, que nós apresentamos. Temos muita coisa para aprender. Mas isso é importante, é pensar a doutrina, para nós termos uma noção do que vamos e devemos fazer. O que vai ser agora a nossa vida. E aí, ao pensar o Espiritismo, nós vamos aprender a pensar como espírita. Diante das encruzilhadas da vida, das armadilhas, de uma porção de situações difíceis, eu penso como espírita. Como espírita, o que eu devo fazer? Qual vai ser minha atitude, minha conduta, minha preferência, minha escolha? Qual vai ser? Bom, se eu creio na doutrina, se eu aprendo agora, estou revivendo o Evangelho do Cristo, se eu estou vivendo esse momento decisivo que os Espíritos falam, não vamos mais perder tempo, vamos fazer o que é correto, vamos fazer o que é certo. Diante de tanta corrupção, diante de tanta coisa que hoje em dia nos envergonha, porque nós ficamos com vergonha do nosso país lá fora ser olhado dessa maneira que nós imaginamos que está sendo olhado. Então, nós queremos o bem do nosso país. Então, vamos fazer o melhor, né? Vamos fazer a nossa parte. Porque eles lá que estão fazendo esses desmandos todos, esses desvarios todos, esses aí agora, eu não sei mais conceito, só desencarnando e reencarnando em algum outro processo melhor, não é? Porque não dá para mudar ainda agora
tão substancialmente. Não é que eu estou desejando que morram, não. É que é o processo natural da vida. Nós vamos desencarnar também, mas eles também vão. E aí vão aprender de uma outra maneira, não é? E às vezes dolorosa, não é? Então, nós vamos ter cuidado com isso. Amar o país, não é? Amar a nossa condição, para que realmente possamos contribuir com o que nós temos de melhor. E agora, caminhando para o nosso final, nós temos aqui as palavras do Espírito de Verdade. Ele diz sobre os obreiros do Senhor: aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor, com desinteresse sem outro móvel, senão a caridade. Seus dias de trabalho serão pagos pelo cêntuplo do que tiverem esperado. Esse é o Espírito de Verdade. Esse trecho está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, item 5. O Espírito de Verdade, que está trazendo para nós de volta o Consolador que Jesus prometeu. Como foi a promessa que Jesus fez? Qual o teor da promessa? O que Jesus falou? Vamos encontrar em João, capítulo 14, versículos 15, 16, 26, quando Jesus vai dizer assim: se me amais, guardai os meus mandamentos. Não é guardar na gaveta, não. É guardar na vivência, né? Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará outro Consolador, o Espírito de Verdade, para que o mundo não vê, não conhece, para que fique convosco para sempre. Jesus fez a promessa. 1856 anos depois, está lá o professor Hipólito Leon Denisard Rivaio, pela primeira vez. Ele vai conversar com o Espírito comunicante. Ele já havia assistido às mesas girantes na casa da senhora Plené Maison, ele foi assistir uma reunião. Depois ele vai na casa da família Boudin, e aí sim, ele começa a tomar conhecimento das psicografias das filhas ali do casal Boudin, que eram duas adolescentes que psicografavam de uma forma extraordinária. E naquele momento, ali através daquelas médiuns e de outras mais, porque Kardec ainda não, o professor Rivaio ainda não havia começado propriamente a sua missão. Ele estava nos prolegômenos, digamos assim, ele estava no começo, não é? Para tomar conhecimento de tudo aquilo que ele iria realizar. Ele vai conversar com o Espírito comunicante. Muito bem. Isso depois ele vai contar no livro Obras Póstumas. Quando ele escreve seus manuscritos, ele vai dizer como foi que aconteceu aquele primeiro momento. E ele relata o seguinte, que ele não sabia como se dirigir aos espíritos que se comunicavam. E ele chamava todos eles de meu espírito familiar. E ali está ele, professor Rivaio, e o espírito dando a comunicação. Ele então diz para o espírito: meu espírito familiar, consentirias em dizer-me quem és? E o Espírito responde: para ti, chamar-me-ei a verdade. E muitas outras coisas em sequência. Mas só o fato do Espírito dizer para ti, chamar-me-ei a verdade. Nesse instante, eu, Sueli, falo assim: as trombetas do reino do céu devem ter ressoado. Porque estava fazendo, naquele momento, a conexão histórica com a promessa do Cristo. Quando Jesus fala: eu rogo ao Pai enviará outro Consolador, o Espírito de Verdade. Ali estava o Espírito de Verdade se comunicando 1856 anos depois. E isso, meus irmãos, é uma programação extraordinária, que o Espiritismo veio mostrar para nós, nos aclarar, nos ensinar, tudo o que nós precisamos apreender para termos aquela condição de pensar o Espiritismo e pensar como espírita. Depende de cada um de nós, não é? Muitas outras conexões históricas existem através das promessas do Cristo, dos ensinamentos dele e daquilo que a doutrina espírita está transmitindo para nós.
É que nós não temos tempo, mas eu tenho procurado essas pesquisas, fazendo essas conexões que são, assim, extraordinárias e mostram a perfeição de uma programação espiritual que tem na sua presidência o próprio Mestre Jesus, na sua direção o próprio Jesus. Muito bem, então, os obreiros do Senhor estamos sendo convidados. E por último, a missão dos espíritas. Agora já é o espírito Erasto, que é um dos luminares da codificação. Ele fala assim: marchai, pois, estimulando, né, os espíritas, os obreiros do Senhor, marchai, pois, avante, falange imponente pela tua fé. Diante de ti, os grandes batalhões dos incrédulos se dissiparão, como a bruma da manhã aos primeiros raios do sol nascente. Arme-se a vossa falange de decisão e coragem. Mãos à obra. O arado está pronto. A terra espera. Arai. É o trabalho. Vamos trabalhar. Porque é isso que está sendo proposto pelo próprio Cristo. O próprio Mestre. Porque se nós somos cristãos, todos os cristãos também deveriam pensar assim. Todos os demais cristãos. Mas acontece que muitas vezes são teóricos e não pessoas que exemplificam, que testemunham, que realizam. Outros nem teóricos são, só tem o rótulo de cristão. Mas nós temos outra compreensão. Nós estamos falando de algo que está adiante do tempo. Nós estamos falando do futuro da humanidade. E isso é algo muito importante. E dentro desse futuro estamos nós, sendo convocados para trabalhar isso. Portanto, vamos, mãos à obra. Vamos, cada um dentro da sua possibilidade, fazer o melhor. Porque isso é bom também para cada um de nós. Maior felicidade, maior discernimento, melhores condições de saúde, porque quando a mente ela está voltada para essas questões, como as que estão norteando aqueles que seguem as diretrizes do Cristo, é claro que há também uma melhora até no padrão de saúde, na condição da pessoa de pensar melhor, de discernir melhor. Tudo isso vai acontecendo com o tempo e é muito importante nós alcançarmos essa situação. Portanto, nós estamos nesse momento trazendo agora também, bem, eu até disse, até comentei, um momentinho, vamos deixar aqui, que nós não temos PowerPoint aqui. Então, colocamos até o som, mas nesse tema nós não temos. Mas o importante, meus irmãos, é nós, cada dia, cada momento, render graças a Deus pelo conhecimento que nós recebemos, pela família com a qual estamos convivendo hoje em dia, estendendo esses laços, né, para que nós possamos alcançar uma família muito maior, que é aquela do nosso próximo, que é aquela que faz parte dessa família universal. Somos todos nós convocados a isso. Então, o desafio para a vivência do Evangelho depende de nós conseguirmos vencer isso. Cada vez mais, na educação dos nossos filhos, buscando orientá-los e também mostrando essa contradição, vamos dizer assim, de um lar que está equilibrado e harmonioso, com a vida lá fora totalmente desorganizada e desarmonizada, para que cada um possa, então, amadurecer, conseguir enfrentar esses óbices, essas dificuldades, porque se estiverem bem sedimentados dentro daquilo que o lar pode proporcionar, nossas crianças, nossos jovens vão conseguir uma posição melhor, que é o que nós esperamos, porque o futuro está na mão deles e nós precisamos equipá-los, vamos dizer assim, de conhecimentos, de sentimentos, para que sejam aqueles que vão viver no mundo da regeneração. Eu agradeço muito a presença de vocês, muita paz, muito obrigada, que Jesus nos abençoe.